Apocalipse? A maioria esmagadora me respondeu: os fins dos tempos, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E embora o livro de Apocalipse ele fala também sobre essas coisas, embora ele trata essas coisas nele também, o tema principal do livro está muito longe de ser esse. João já se inicia o livro dizendo que ele é a revelação acerca de Jesus Cristo. E Jesus ele começa a se revelar através desse livro. E logo no capítulo 2, ele começa a falar com as 7 igrejas da Ásia Menor, começando a falar pela igreja de Éfeso. E é nessa igreja que eu queria trabalhar essa mensagem com os senhores. Éfeso era também uma cidade onde havia a igreja de Éfeso, os Efésios. Essa cidade ela era situada num local muito, geograficamente, muito bom. Havia um porto marítimo onde vinham os comércios de outros países. Era um polo comercial muito grande, uma cidade abençoada. E o próprio nome da igreja fala, Éfeso. O significado de Éfeso é ardentemente desejada. E não diferentemente era a igreja de Éfeso. Era uma igreja extremamente desejada. Essa igreja ela se deu o fundamento através do apóstolo Paulo, que em uma das suas viagens missionárias chegou a Éfeso e ele encontrou 12 pessoas ali. E essas pessoas elas estavam sedentas por Deus. E ele perguntou para elas: olha, vocês receberam a notícia, a boa notícia de Cristo? Eles disseram: sim, nós recebemos. E vocês receberam o Espírito Santo? Não, ainda não ouvimos falar sobre eles. Paulo então pregou para esses 12, ele orou por eles, e eles foram batizados pelo Espírito Santo ali mesmo. Isso em sua primeira viagem missionária. Então o início da igreja ele se dá nesse momento. Está em Atos capítulo 19, esse acontecimento. Então nós vemos que é uma igreja que ela já começa bem. Ela começa sendo batizada pelo Espírito Santo através de 12 pessoas. Paulo toma um outro rumo e ele volta novamente para a igreja de Éfeso. E ele para nessa igreja e lá ele fica durante 3 anos ministrando naquela igreja. Certamente essa foi a igreja onde o apóstolo Paulo mais ministrou. Foi a igreja onde ele mais parou ali para trabalhar com ela. Essa era uma igreja diferente das outras. Muitos teólogos dizem que as outras 7 igrejas do Apocalipse elas se deram fundamento através dali. Quando o evangelho chegou naquela cidade, as pessoas eram crentes fervorosos, de tal forma que aquela cidade já tinha um templo gigantesco que adorava uma deusa, a deusa da fertilidade, Artemis, ou Diana, como ela era chamada. E havia ali pessoas que trabalhavam para fazer imagens de ouro dessa deusa, e gerava renda naquele local. E povos vinham de longe e compravam aquilo. E quando o evangelho chegou naquele lugar, ele mexeu com a estrutura financeira daquele povo, porque aqueles que adoravam a deusa da fertilidade passaram a adorar o Rei dos Reis. Glória a Deus. As coisas começaram a mudar quando o evangelho chegou ali, a ponto de chegar um dia em que houve um alvoroço, e lá havia um teatro que cabia 25 mil pessoas. Aquele teatro lotou, e as pessoas estavam lá para engrandecer aquela deusa e dizer que ela não poderia morrer. Paulo ele queria ir lá, mas os apóstolos não deixaram. Eles não deixaram ele chegar lá. Levaram 2 servos de Deus para tentar falar e não conseguiram. E aquele povo gritava, mas sem saber o porquê estava lá. Era levante do inimigo querendo dispersar aquela igreja. Éfeso era uma igreja conhecida como a igreja mais importante do Antigo Testamento. Ela era conhecida como a igreja do amor, porque um dos seus líderes era o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que esteve com Jesus com maior grau de intimidade, que dos livros do Evangelho, o dele se diferencia dos outros, aquele a qual Jesus revelou quem o iria de trair antes mesmo que acontecesse.
Um homem que buscava, acima de tudo, intimidade com Deus. Não era de se surpreender daquela igreja ser chamada de a igreja do amor. Uma igreja que amava. Era uma igreja onde os cristãos trabalhavam ardosamente. Serviço não faltava naquela igreja. Era ministério de tudo que é tipo. E as pessoas faziam aquilo com muito amor. Ali haviam crentes perseverantes, que esperavam com paciência no Senhor. Aquela igreja, ela não tolerava homens maus. Ela pregava contra o pecado. Ela buscava a santidade. Era uma igreja bem doutrinada, que não dava lugar para falsos profetas. Uma igreja que não se cansava, que sofria por amor a Cristo, que ficava triste, que não ficava triste, não se desfalecia. Podia vir a luta que for, mas aquela igreja era uma igreja que ela não ficava triste. Ela estava feliz, porque o sofrimento que ela passava era por amor a Deus. Amém, Deus. Uma igreja que conhecia o sobrenatural de Deus. Nós vemos coisas acontecerem miraculosas naquele lugar. Pedro também, um de seus líderes, era um homem que andava e a sua sombra curava. As pessoas colocavam os enfermos na sombra de Pedro para que fossem curados. Era um homem tão cheio de Deus que até mesmo a sombra dele curava. Aquela igreja vivia o sobrenatural de Deus. Paulo, quando não podia ir em um lugar expulsar um demônio, ele tirava um lenço e entregava na mão. Leva lá que ele vai ser expulso. Aleluia. Através do lenço. Glória. Porque o poder de Deus, ele habitava naquela igreja. Havia algo diferente ali. Aconteceu uma situação também que propagou por toda a Ásia Menor. Havia um sacerdote chamado Seva. Lá em Atos 19 também, no capítulo 3. Vai dizer que esses filhos do sacerdote, eles chegam diante de um homem endemoniado e dizem: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai! Sabe o que acontece? Aqueles homens não têm autoridade de Deus, não têm autoridade de apóstolo. O demônio fala com eles: Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, mas e vocês? Quem são? Ele dá uma surra naqueles que tentam expulsar, e eles saem de lá nu. Os três saem de lá nu. E o que acontece? Aquilo se espalha por toda aquela nação. O evangelho se propaga naquele lugar. Uma igreja que tinha ótimos líderes. Paulo como fundador, João como um dos seus líderes. Quem se lembra que quando Jesus estava crucificado, e ele fala para João: João, toma Maria como a tua mãe. Certamente muitos teólogos acreditam que também Maria estava na igreja de Éfeso. Maria, aquela que foi escolhida por Deus para poder gerar o Salvador. A única mulher que passou com Jesus todos os dias da sua vida na terra, ela estava com Jesus. É a única mulher que passou com ele todos os dias. Maria. É uma igreja que tinha uma boa liderança. Tinha também Timóteo, que era um discípulo de Paulo. Logo, sendo discípulo de Paulo, não é necessário falar muita coisa sobre ele. Paulo escreve para ele 2 cartas. Quando a gente olha para essa igreja, a gente pensa: gente, essa igreja ela tem tudo para ser a igreja perfeita aos olhos de Deus. E o Senhor, nós notamos que Ele começa só com elogios àquela igreja. Mas essa igreja, ela se perde em um dos maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aquela igreja deixa o seu amor se esfriar. Então, o que Jesus fala àquela igreja? Tenho contra ti, porém, que deixastes o teu primeiro amor. O amor a Deus, irmão, se a gente não cuidar, ele esfria. Se a gente não cuidar, ele pode se acabar. E esse amor é simbolizado sobre aquela chama no castiçal de ouro, qual eu falei no início. E o que o Senhor fala para eles no final? E tirarei o teu lugar do castiçal. E estava falando com eles: olha, se vocês não zelarem pelo amor a mim, essa chama ela vai se apagar.
E você vai perder o seu lugar. Você vai ser uma igreja que vai se acabar. Sobre muito, Jesus fala sobre isso no seu ministério. Eu quero dizer para os irmãos que o mundo ele diz que a paixão ela acaba, que a paixão ela se vai, que isso é natural, que isso é normal. Mas nessa carta que o apóstolo envia a essa igreja, ele está nos dizendo: não é natural o seu amor se esfriar. Deus não quer que nós deixemos o nosso amor se esfriar. Ele tem para nós um amor que é eterno. Glória a Deus. Aleluia. E muito Jesus falou sobre isso em seu ministério. Em Mateus 22, versículo 37 em diante, Jesus está ali respondendo a alguns fariseus, deixando eles ali sem fala, através do seu conhecimento. E o mestre da lei chega diante dele para testá-lo e pergunta: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele diz: o maior de todos é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Quem se lembra, em Lucas 18, um moço chega diante de Jesus e fala: um moço muito rico, bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus responde a ele: por que tu me chamas de bom, sendo que só Deus é bom? Tu conheces a lei? Cumpra a lei. E ele diz ao Senhor: mestre, desde a minha adolescência eu tenho cumprido. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Eu tenho andado segundo a lei do Senhor. E o Senhor responde para ele: mas te falta algo. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me. Aquele moço ele se entristece naquela hora porque é muito rico. E o que acontece? Ele vai-se embora. Não se pode, irmão, servir a dois senhores. Talvez não seja o dinheiro, talvez seja um celular, talvez seja um afazer. Eu quero dizer que nada na nossa vida pode ser maior do que Deus. E o Senhor está dizendo: qual é o Deus que tem tomado o meu lugar na sua vida? Em outra passagem, eu queria pedir os irmãos para abrirem a Bíblia comigo, em Mateus 7, 21. A Bíblia vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Nós em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que eu aprendo com esse texto, meu irmão? Que essas pessoas, a gente pode notar que elas eram extremamente parecidas com os crentes de Éfeso. E que o único motivo para uma pessoa que profetiza, uma pessoa que vive as maravilhas do Senhor, não entrar no reino do céu, é eu deixar o meu amor se esfriar. Essa igreja, ela mostra para nós de forma clara isso. A igreja de Éfeso, ela nos ensina isso de forma clara. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar: mas Senhor, se esses homens, que eram uma igreja exemplo, Éfeso era uma igreja que todas as outras sedes queriam ser igual a ela. Era uma igreja referência. Quando eles pensavam: nós queremos chegar ao nível espiritual de Éfeso, imagino eu. Se uma igreja como essa não amou o Senhor, deixou o seu amor se esfriar, se ela não te amava da maneira correta, como que eu devo te amar? No versículo que eu li anteriormente, ele vai nos relatar isso de uma forma melhor. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este:
Amarás o teu próximo assim, como a ti mesmo. Muitas vezes não cabe na mensagem, mas eu senti de Deus para falar isso. Deus escolheu ser amado pelo próximo, viu, irmão? Ame o teu próximo, que você vai estar amando a Deus também. E eu separei algumas coisas que estão bem claras nesse versículo para falar aqui. E o jeito certo de eu amar a Deus, eu devo amar a Ele de todo o coração. Isso me fala de guardar os mandamentos. João 14, a partir do versículo 21, está escrito assim: mas aquele que guarda os meus mandamentos e os cumpre, este é o que me ama, e eu o amarei, e serás amado de meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Amar de todo o coração, guardar a palavra de Deus. Amar a Deus também é ler a palavra de Deus, buscar conhecer a Deus. Isso fala de cumprir os mandamentos e a vontade de Deus. Eu devo amá-lo também de toda a minha alma. Isso fala de estar apaixonado por Deus. Quando estamos apaixonados com alguém, nós buscamos estar próximo dele a todo tempo possível. Nós buscamos companhia, intimidade, conhecimento. E é dessa forma que nós devemos amar a Deus, de ter Ele como princípio de tudo, amar com toda a nossa entrega, sem nenhuma restrição. O que o Senhor tem te pedido essa noite? O que você tem amado mais do que Deus? Essa é a minha pergunta. Isso fala que amar a Deus é uma decisão, e eu tenho escolha, e que eu devo escolher a Deus todos os dias quando eu acordo de manhã. Fala de amar a Deus na hora da luta, não apenas na hora das coisas boas. Fala de amá-lo na provação, quando um ente querido morre, ou quando uma coisa ruim acontece com a gente. Vem uma tempestade, quebrou todos os telhados da minha casa. Deus é ruim. Não, irmão, você deve amar mesmo nesse tipo de situação. Fala que eu devo amá-lo quando as minhas conquistas vêm também, quando eu realizo os meus sonhos, quando eu devo deixá-lo de lado ali também, eu devo amá-lo. Eu devo estar com ele. Fala de amá-lo independentemente da circunstância. Terceiro, eu devo amá-lo de todo o meu entendimento. Isso fala de buscar a entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é diferente para a vida de cada um. Alguns foram chamados para o ministério de louvor, outros para pregar, outros foram chamados para poder ajudar na limpeza da igreja, dar exemplo de servo, para fazer um evangelismo tete a tete. Você deve buscar saber a vontade de Deus para a sua vida. E isso se tem convicção através da oração, da leitura da palavra, de fazer a obra de Deus, de colocá-lo acima mesmo dos meus pensamentos, sabe? Às vezes acontecem situações, quem já se pegou assim na vida da gente, que a gente até dá um de Jó, né? E questiona a Deus. Isso acontece, e a gente deve amá-lo acima dos nossos próprios pensamentos, de buscar compreender a palavra dele e os caminhos dele para nós. Fala de entender o Evangelho, de entender a boa notícia de Cristo, de entender a razão e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. O quarto, eu devo amá-lo com todas as minhas forças. Isso fala de se entregar a Ele, de amá-lo com tudo que eu tenho, de amá-lo acima do que eu amei aquela primeira namorada lá no passado. Você tem que amar mais, porque Ele é digno de ser amado. Amém. Amém? Fala de se esforçar para amá-lo a cada dia. Pois, como eu disse anteriormente, o amor é uma decisão. Fala de eu decidir todos os dias amar a Deus, independente da circunstância que eu estou vivendo. Você está endividado? Ama a Deus. Você está na fartura? Ame Deus. Você está no fundo do buraco? Ama a Deus. Você está no topo? Ama a Deus.
Essa é a vontade dele para nossas Glória a vidas. Deus. Amém, Senhor. Fala de se tornar inimigo do mundo. Pois quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Fala de fazer guerra contra o mundo. Fala de fazer guerra contra a minha própria carne. Porque eu, irmão, eu tenho a tendência ao pecado. Eu tenho a semente do pecado em mim. Fala então de eu fazer guerra contra mim mesmo. De eu fazer guerra contra as minhas próprias vontades, para fazer a vontade dele. Fala sobre eu negar a minha vontade por amor a ele. Amar a Deus com todas as minhas forças é totalmente explicado com a simples palavra: amar a Deus a ponto de carregar também a sua cruz. A cruz não é algo ruim, irmãos, pois foi por ela que nós fomos salvos. Amém? Glória a Deus. Senhor. Não tenha medo da sua cruz, porque a promessa de Deus para nós não é aqui para a terra, não. João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e vos declaro mais do que vencedores. Aleluia. Sabe por quê? É lá para cima, onde não vai haver dor, onde não vai haver choro. Mas para você ir para lá, aqui na terra, você tem que amar a Deus na hora da dor, na hora do choro e também na hora das coisas boas. Aí eu me pergunto, como eu posso fazer para eu voltar a amá-lo? Olha, mas eu já amei a Deus dessa forma um dia. Eu vivi algo assim com Deus no passado. Eu vivi coisas lindas, eu amava mais a Deus. Como é que eu faço para eu voltar? Porque se eu nunca tivesse amado, é diferente. Como é que eu faço? E Jesus, ele deixa isso também claro lá na carta de Apocalipse. Ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, para que não peques mais. Nós devemos nos lembrar de tudo que um dia nos afastou dele, de tudo que tomou o lugar dele nas nossas vidas. Lembrarmos de como éramos com ele antes, para não cairmos novamente. Quem se lembra? Quando você vinha à igreja, não era um fardo para você chegar mais cedo nos cultos e orar por ele. Quando não era um fardo para você fazer a obra de Deus, hoje se tornou um cansaço. Volte a praticar isso. É o que o Senhor fala. Arrependa-te. O arrependimento, ele significa uma total mudança de direção, uma total mudança de mente e uma total mudança de atitudes. Não dá para dizer que eu me arrependi se eu não tiver uma mudança de atitude. Arrependimento, irmãos, é quando eu realmente mudo. Quando eu chego no culto, eu peço perdão a Deus, mas quando eu chego em casa, eu volto a praticar aqueles mesmos erros novamente. Isso é remorso, isso não é arrependimento. Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu deixo as obras más e passo a praticar as obras boas. Quando eu me arrependo, eu deixo de andar nas trevas para andar na luz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E por último ele fala: volte à prática das primeiras obras. Nós devemos praticar essas obras antigas. Devemos voltar às obras iniciais. Quando fazíamos com mais amor, quando não era um peso para nós o serviço para Deus, quando nós fazíamos com entusiasmo, quando nós buscávamos a Deus no secreto, quando eu lia mais a Bíblia, quando eu estava em casa, eu não tinha outra vontade do que buscar a Deus. Eu já não conseguia ver ali uma televisão, não conseguia, porque a minha vontade de buscar a Deus, ela não deixava, eu não conseguia, eu não me saciava, eu queria mais. É assim que Deus quer ser amado por nós. Sabe? Esse pecado é um pecado tão sutil. Ele vem com o tempo, ele não acontece de uma hora para outra. Ele é uma situação que ela vem de pouco aos poucos na nossa vida. Ela vem silenciosa. Tão silenciosa que ela foi capaz de pegar, se não a maior, uma das maiores igrejas do Antigo Testamento.
E o diabo conhece. E ele tenta fazer com que o nosso amor se esfrie. Mas Deus tem para nós uma paixão por Ele, um amor por Ele que é eterno. Amém? Amém. Amém. Vocês vão conseguir tocar a música? Pode vir. Sabe, irmãos, eu não sei como a chama de vocês estão. Mas, independente da situação que você está, olha, eu ouvi essa mensagem e eu entendi que eu preciso amar um pouco mais a Deus. Eu quero que a chama de Deus no meu coração ela se aumente. Eu quero passar a amar mais hoje. Amém. Eu já amava, tenho amado, mas eu quero amar mais. Aleluia. Então, eu quero em mim uma chama, que ela possa ser, sabe aquela chama que a gente vê no jornal assim, que ela é pega numa floresta, e no jornal fala assim, e os bombeiros não puderam conter a chama. Eu quero uma chama que eu não possa conter, que eu não possa apagar. Amém. Se você é um desses que quer essa chama para a sua vida, independente da situação que você está vivendo hoje, eu te convido aqui para vir aqui para frente. Eu quero amar mais a Deus. Eu te convido a vir aqui no diante, para a gente estar orando. Será ministrada uma música. Na medida que essa música for ministrada, nós vamos orar por vocês. Mas é para você que quer amar mais a Deus essa noite. É para você que quer mais dele. Olha, eu quero ser acordado de madrugada e o Senhor falar comigo, eu ser despertado durante a noite para me orar. Eu quero ser arrebatado, eu quero ter experiências com Deus. Eu quero um tempo novo na minha vida. É para você. Vem, meu irmão. É para você essa palavra. Quero mais de ti.